Quem é que lembra do conteúdo da nossa última aula? Né? A nossa última aula. Da última aula desta escola dominical, não. A última aula que eu dei. Né? O assunto geral era confessionalidade. A Caio já deu uma pista aí. Mas e aí? A gente estava em que ponto da confessionalidade? Quem é que vai dar um resumo aí das aulas que a gente teve para a gente começar bem? Caio. É corajoso, né? No geral é isso aí. Mas é isso mesmo. O assunto que nós estávamos estudando é confessionalidade. É o mesmo assunto da aula que eu estou dando na sala de catecúmenos. E a gente vai retomar de onde a gente parou. Eu lembro de onde a gente parou. A gente tinha, após a gente fazer uma introdução a respeito do que é confessionalidade, a respeito do que a Bíblia diz a respeito do que é fé, do que é a confissão, né? E a gente aprendeu que a fé, a palavra fé é usada com mais de um sentido na Escritura. Ela é usada como a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá de receber como verdadeiras as proposições da profecia do Senhor, da palavra de Deus, né? Aquelas que a palavra de Deus nos ensina, a gente recebe como verdadeiro porque o Senhor nos deu fé, nos capacitou a reconhecer a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo. Certo? A gente viu também que o conteúdo da nossa fé, ele não é um conteúdo subjetivo, não é a fé em qualquer coisa, mas é a fé naquilo que a palavra de Deus nos revela. É fé naquele conjunto de verdades que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E a gente viu isso tanto nos textos da Escritura trazidos pelo apóstolo Paulo, em Romanos, a gente usou também a carta de São Judas, irmão do Nosso Senhor. Não é o Iscariotes. Depois de a gente ter um entendimento melhor a respeito da fé, tanto da nossa capacidade de crer, quanto também naquilo que nós devemos ter, a gente partiu para a parte da confissão. A gente foi entender o que é a confissão dessa fé. A gente viu que com a boca a gente professa a fé, mas também que com a nossa vida a gente faz confissão da fé. E a gente viu que o apóstolo Paulo, ele falando para Timóteo, ele disse que Timóteo fez boa confissão da sua fé, não com palavras, né, mas com todo o seu viver. Então a confessionalidade, a confissão de fé, além de dizer respeito à comunicação daquelas verdades que a gente recebeu, ela, por meio de palavras, da pregação, do testemunho verbal, mas também o testemunho de vida. E a gente pode observar isso na vida do pastor Timóteo, do evangelista Timóteo, mas também a gente viu que o próprio Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote da nossa confissão de fé, ele se apresentando como sacrifício, como sacerdote pelos nossos pecados, ele também fez boa confissão de fé diante daqueles que tinham lhe traído, que tinham lhe entregue para as autoridades e até para as autoridades que de forma injusta o condenou por crimes que ele não tinha cometido, por transgressões que nós cometemos e que ele pagou em nosso lugar. Então a gente viu que a confessionalidade da igreja é uma coisa que é muito mais do que um livrinho que a gente tem, é uma coisa muito mais preciosa do que umas verdadezinhas que a gente tem em comum, que a gente pode crer, se crer em coisas em comum, mas que não dizem respeito à palavra de Deus, não dizem respeito à obra de Cristo, né, que muitas vezes não são verdade, nem sequer verdade.
Mas a nossa confessionalidade, ela diz respeito a Jesus se entregando como sacrifício pelos nossos pecados e todas as implicações disso. A confessionalidade é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, preciosa, é a joia mais rara da igreja, é Cristo no nosso meio, o sumo sacerdote da nossa confissão de fé. Então, depois disso, depois de entender essas coisas, a gente foi ver como é que os documentos confessionais eles passaram a ser produzidos pela igreja. E a gente usou o texto bíblico, Atos capítulo 15, a gente fez ali algumas análises daquele contexto que os irmãos viveram, né, bem parecido com o nosso contexto, heresias surgindo no meio da igreja, ensinos diversos do ensino da palavra de Deus, sendo trazido para usar as palavras de Judas e de Paulo, por homens dissimulados que surgem no nosso meio, né? E para usar as palavras do apóstolo Paulo, falsos mestres, cães que se levantam no meio da igreja para distorcer, não é a verdade da igreja somente, não é a verdade dos presbíteros, mas é a palavra de Deus, que diz respeito a Jesus Cristo se entregando pelos nossos pecados. Isso é que é a transgressão, isso é a deturpação da confessionalidade da igreja. São homens dissimulados, falsos mestres, cães que se levantam no nosso meio para transgredir a palavra de Deus, que sim, é resumida nos nossos documentos, que sim, é ensinada nos púlpitos, mas é a palavra que sai, que brota, que emana da revelação final, que é a Bíblia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa única regra de fé e de prática. Certo? E a gente viu que essa realidade bem presente nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida da igreja evangélica brasileira e mundial, ela também estava presente ainda no primeiro século e os nossos irmãos sofriam com ela, ainda no início da igreja. Né? E ali, ainda no período apostólico, sob a supervisão dos apóstolos, esses falsos ensinos vinham à tona. E não era sobre coisas periféricas, né, que geralmente se costuma dizer periférico, como governo de igreja e outras coisas. Mas era o próprio evangelho que estava sendo minado. Né? Os judaizantes eles diziam que devia se guardar a lei cerimonial para depois, ou seja, passando por todos os ritos da antiga aliança, para depois ser batizado. E toda a discussão do primeiro concílio, realizado na igreja de Jerusalém, aliás, na cidade de Jerusalém, porque naquele momento todo, por uma questão de conveniência, e a gente aprendeu também que existem coisas que são ordenadas na Escritura e que a gente deve segui-las, porque são ordenadas na Escritura, mas outras Deus delegou a autoridade da igreja para que, de acordo com as regras gerais, a gente as colocasse em prática, como, por exemplo, o local de um concílio. Por que em São Paulo? Né? Por que esse concílio está... Porque a liderança da igreja reunida achou por bem que lá serviria melhor ao propósito de Deus para a sua igreja reunida em concílio. Do mesmo jeito que em Jerusalém. Em Jerusalém foi feito porque toda a liderança da igreja estava, naquele momento, ainda reunida em Jerusalém. Ele era o centro. Né? E eu fiz menção até de uma discussão que eu vi no Facebook, o cara querendo, assim, meio que desmantelar o nosso governo presbiteriano como bíblico, falando a respeito de circunstâncias e perguntando, tá, beleza, vocês são presbiterianos, então me diga uma coisa aí. É para ter concílio, é para se reunir em concílio. Lá na Escritura a gente viu que o concílio se reuniu em Jerusalém e viu quem era que estava. Mas quem é que vai ser? Onde é que vai ser reunido? Qual é a igreja que vai ser sede das assembleias? Isso é questão circunstancial. Né? Sim, é bom que a gente estude, que a gente prove da sabedoria dos nossos pais, antes de a gente achar que uma pergunta tola que a gente faz não tem resposta, onde já tem. Nós temos 2000 anos, mais de 2000 anos de tradição teológica. A gente não pode desprezar isso. E essa tradição teológica estava começando a ser produzida ali naquele momento. Que coisa maravilhosa, né? A gente abre o livro de Atos
E a gente vê a partir dessa perspectiva de que aqui não é história dos cristãos do primeiro século. Que não diz respeito a eles, diz respeito a gente como igreja. É nossa história. Bem como Gênesis, né, que fala do povo lá, Êxodo, que fala do povo peregrino no deserto. Não é a história deles, é a nossa história. É a nossa tradição que está sendo cunhada ali. Certo? E a gente viu como foi que aqueles discípulos, eles conduziram aquela reunião, tentando, olhando a questão que a circunstância ele colocava adiante deles, e eles analisando a Bíblia, analisando a palavra de Deus, as promessas a respeito do alcance que teria o Evangelho aos gentios, como que se deveria proceder, o que é que significavam aqueles rituais que estavam sendo cobrados, e como eles, a partir da vinda de Cristo, eles não tinham mais significado, razão de ser. Eles não tinham mais uma razão de ser efetivados. E aqueles irmãos, eles decidem que aqueles ritos não devem ser observados pelos gentios, e exorta que os gentios, para que possa conviver com os irmãos judeus, naquele período que a gente chama de período de transição, que vai desde os evangelhos, quando João já vem anunciando o reino, o Senhor Jesus vem pregando a nova aliança, mas que ainda está debaixo, ainda está em administração a antiga aliança. Aí depois vem o período de Atos dos Apóstolos, onde está havendo a transição. Eu entendo que esse período de transição vai desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento, até o ano de 70, quando de uma vez por todas Deus inviabiliza a manutenção da antiga aliança, porque ele destrói o templo, que era o centro da religião judaica. Certo? Então, para que haja convivência com esses irmãos naquele período específico, ele diz, porque Moisés, não é porque o senso comum, não é porque eles aprenderam na rua, não é porque eles aprenderam num congresso de filosofia aí qualquer que eles foram, é porque Moisés, todos os sábados, é ensinado nas sinagogas, é por respeito à lei de Deus revelada. Essas pessoas entendem que deve ser assim, porque Deus assim revelou. Vocês vão se abster de carne com sangue e de animais sufocados e de impureza sexual. Ele disse que vocês vão se abster. Por quê? Porque o judeu, ele aprendeu que quem faz essas coisas devia ser morto. Só que como naquele período eles não estavam sob o juiz da própria... eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, que não tinha pena de morte para quem comesse sangue, muito pelo contrário, fazia parte dos rituais pagãos. Provavelmente Deus mandou também, por conta disso, que não se adorasse ele comendo carne de animal sacrificado ou com sangue. Ele não tinha pena de morte para isso, então a orientação nesses períodos é que você não tivesse comunhão com quem faz essas coisas. Você não tivesse relacionamento. Então, porque Moisés é ensinado nas sinagogas, se abstenham dessas coisas, para que possa haver comunhão, paz dentro da igreja. Certo? E eles redigem o primeiro documento que é redigido já agora por presbíteros. Não, sim, sob supervisão dos apóstolos ainda, lembrando que a gente está num momento de transição, mas um concílio que não é o colegiado apostólico apenas que faz parte, mas os pastores estão lá presentes, os presbíteros estão lá presentes nesse. E a igreja, já tomando os moldes, assumindo os moldes da igreja da nova aliança, que não vai ser governada mais por profetas, por sacerdotes e por apóstolos, mas que a partir dali, os ministérios perpétuos da igreja, os ofícios perpétuos, eles vão assumir o lugar, porque não há necessidade mais de nova revelação. E esses antigos ministérios que foram temporais, eles estavam
intimamente ligados à revelação da palavra de Deus. Tendo vindo a revelação completa, a palavra final do nosso Senhor, não se revelando mais daquelas antigas formas, esses ministérios eles já deram à igreja o que a igreja precisava deles, que é a revelação final de Deus. E agora, uma nova liderança formada, uma liderança que não traz mais novas revelações, mas que traz a interpretação e a aplicação circunstancial daquilo que já foi dado de uma vez por todas. A partir dali, ela começa a entrar em ação. E aquele documento que foi feito pelos pastores da igreja, presbíteros, docentes, regentes e os apóstolos ali naquele momento, baseado na palavra de Deus, traz conforto e consolo para a igreja. Veja bem, de um lado, os hereges se levantam do meio da igreja e perturbam a paz da igreja, a comunhão da igreja, o avanço da igreja. Por outro lado, homens fiéis que foram levantados para batalhar pela fé, para ser guardiões daquilo que eles receberam dos profetas e apóstolos, do fundamento da igreja, doutrina dos profetas e apóstolos. Eles trazem paz à igreja, eles trazem conforto, consolo, edificação, quando eles não dão ouvidos ao mundo, não dão ouvidos aos seus próprios corações, mas anunciam única e exclusivamente aquilo que Deus deixou. E é a partir desse modelo que a igreja ela começa, dali em diante, a organizar os seus concílios. A gente vê nos primeiros séculos documentos importantíssimos, documentos que a gente chama documento credal, os credos começarem a ser desenvolvidos, que são pequenos resumos daquilo que Deus ele revela na sua palavra. E os credos que sucedem, esses resumos mais simples, eles são, na verdade, vamos dizer, um aperfeiçoamento do ponto de vista analítico. Eles vão ser mais extensos, eles vão abarcar mais doutrinas, eles vão ser mais explicativos cada vez mais, na medida que a igreja precisa. Na medida em que os falsos mestres vão aparecendo e precisam ser combatidos, na medida que as próprias demandas espirituais da igreja, elas precisam ser supridas, o ensino, o conforto, o consolo, a exortação. Esses documentos são escritos, são documentos pastorais para o cuidado da igreja. Reflexo do amor de Deus, que levanta homens fiéis para estudar sua palavra e dar-lhe capacidade de transmitir de forma que traga paz para a igreja. A gente viu, inclusive, que esses documentos eles refletem a unidade da igreja, que mesmo em momentos como, por exemplo, momento emblemático para a gente, que é a Reforma Protestante, onde muitos credos estavam sendo escritos em muitos lugares diferentes, eles refletiam uma tremenda unidade doutrinária. Uma coisa assim fantástica. Eu acho engraçado que o mundo perverso olha para a igreja, olha para a Reforma Protestante e diz é plural. Como, meus irmãos? O que distinguia os irmãos era muito menos naquele tempo. Era muito menor do que os unia. Se você pega principalmente os principais credos, os principais catecismos e confissões de fé, principalmente da segunda geração de reformadores, eles são idênticos. Eles são praticamente idênticos. As maiores diferenças dizem respeito ao método. Se você pega, por exemplo, o catecismo de Heidelberg, a linguagem, e compara com o catecismo de Westminster, praticamente a diferença doutrinária praticamente não existe. Tem um pequeno ponto a respeito de eclesiologia, uma coisa muito pequena que distingue os dois. Suzana?
assim, os debates pressupõem o coração do homem. Assim, o certo seria isso, né? Por exemplo, como a Constituição. A gente tem, eu não sou de direito, mas eu acompanho um pouco sobre a política e vejo mais ou menos como é que funciona. Você tem a Constituição, que fala ali dos princípios mais gerais e como a lei vai se estabelecer dentro da nação, e você tem depois os códigos que vão transformar esses princípios no regramento que vai dirigir a sociedade, né? Eles são circunstanciais. Acho que é isso que você tem em mente, né, Suzana? Essas coisas mais específicas, interpretar e aplicar a questão circunstancial ali, né? Se for um ataque direto a um ponto, o que se deve fazer? Porque a igreja ela é governada, ela tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, e saindo da Escritura, a Bíblia tem a sua confissão de fé, que é a confessionalidade, e ela tem os seus documentos de ordem, certo? Que são os manuais da igreja. A gente tem a Constituição da igreja, aí tem o Código de Disciplina, e por aí vai, certo? Então veja só, a nossa Constituição, ela diz lá já no primeiro capítulo que nós somos uma federação de igrejas, que tem a palavra de Deus, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Isso é importantíssimo. Antigo e Novo Testamento como palavra de Deus, como única regra de fé e prática. E como sistema expositivo, os símbolos de fé de Westminster. Confissão de fé de Westminster, breve catecismo e catecismo maior. Certo? Então, esse é o nosso sistema doutrinário. Então, veja só. Quando uma pessoa ela se levanta diretamente contra o ensino, praticar algo que é contrário ao que está exposto nos catecismos, e nós entendemos que é aquilo que a palavra de Deus revela, ela é passiva de disciplina. Existe a forma de disciplinar que está prevista ali no Código de Disciplina, certo? Então, aí você faz uma denúncia ou queixa, depende de quem faz, denúncia ou queixa, na igreja, no conselho, se for um membro ou se for um presbítero, certo? Então, aí ele vai ser julgado ali, o conselho da igreja vai se transformar em tribunal e vai julgar aquela causa, certo? Aí tem as penas possíveis, elas também estão listadas lá no nosso Código de Disciplina. E eu sugiro aos irmãos que dêem uma folheada nesses documentos, que realmente é muito interessante. Tem muita coisa que é relevante para a vida dos irmãos na igreja. É importante que os irmãos saibam. É por isso que na sala de catecúmenos essas coisas são aprendidas. E aprendidas, inclusive, para a gente não ouvir gente se levantando contra os documentos de ordem da nossa igreja. Porque eu já vi em tribunais um irmão se levantar e dizer: sim, a Constituição diz isso, mas e a Bíblia? Se a gente tiver oportunidade, Deus nos dá a oportunidade mais à frente, a gente vai ver como é que essas duas coisas funcionam. Porque a Constituição da igreja, ela é tão bíblica, inclusive mesmo ela podendo mudar de acordo com as circunstâncias, ela é tão bíblica quanto a doutrina dos catecismos. A gente vai ver que Deus deu a mesma autoridade à igreja de interpretar, de estabelecer alguns princípios que não estão revelados na Escritura. Eu uso sempre o mais fácil de se entender, o horário de culto, né? O horário de culto não tem dito lá, farás, não tem um mandamento. Farás o culto às 9h30 da manhã, né? Mas a gente observa princípios, estabelece e convoca dentro daquele horário. Então, o horário é tão bíblico, certo, quanto o culto que vai ser feito. Ele precisa ser, pelo menos. Mas esse tipo de coisa acontece, infelizmente, dentro da igreja, certo?
Mas aí eu perdi o fio da meada. Onde era que eu estava? Sim, a unidade, rapaz. Isso é um negócio fantástico. Quando eu vejo, eu fico maravilhado. Como é que os irmãos que não tinham Facebook, não tinham WhatsApp, não tinha grupo dos confessionais dos pastores presbiterianos, não tinha e-mail, não tinha editora publicando livro, vendendo para todo mundo, né? Não tinha frete naval, frete aéreo para o cara comprar livro que é publicado em outro país. E eles conseguem produzir documentos tão parecidos, essencialmente, praticamente iguais, na essência. Isso é que é o fenomenal. Aí o povo se apega a uma diferençazinha que às vezes tem de forma. A uma coisinha que fazia no culto assim, que era um pouquinho diferente, mas que nos princípios gerais era igual. Principalmente a partir da segunda geração, os reformadores. Certo? E quando você vai para a terceira geração, os puritanos, né, os holandeses e tal, quando você olha esse negócio, é igual. Você olha a igreja reformada, que é de origem mais continental, certo? E você olha a igreja puritana, é muito parecido, rapaz. Séculos depois. Né? Por quê? Porque eles entendiam que a Bíblia era a palavra de Deus e eles empreendiam os meios ordinários que Deus deu para interpretá-la. Isso. Eles sabiam as línguas originais, sabiam princípios de interpretação, porque Deus se revelou em linguagem humana. Ora, se Deus se revelou em português, você vai usar características distintivas da língua inglesa para interpretar o português? Não. Você vai entender a língua, como é que ela funciona, porque Deus falou e Abraão entendeu. Abraão não foi para um seminário estudar, não. Ele entendeu. Ou seja, os instrumentos que Abraão tinha para entender a linguagem foram os instrumentos que Deus usou para se revelar. É isso. Não é óbvio uma coisa dessa? É a luz da natureza isso. Isso é a luz da natureza. Então é isso que os pastores fazem. É isso que os pastores, na verdade, estão deixando de fazer. E por isso, esse samba do crioulo doido que tem aí, na igreja evangélica brasileira. É por isso que há diferença. Porque eles abandonaram. Não é porque a Bíblia é ambígua, não é porque a Bíblia não tem clareza, não é por nada disso. É teologia do coração. É porque é feita teologia do coração, teologia da conveniência. Certo? Pronto, então isso aí foi o que a gente viu nas outras aulas. A gente viu também, entrando já na confissão, a gente viu o primeiro capítulo, sessão primeira, que falava a respeito da revelação geral e revelação especial. E a gente viu que a revelação geral, ela é incapaz de nos trazer a religião verdadeira. A gente, a partir da revelação geral, a gente constrói inexoravelmente um ídolo. Capítulos 1 e 2 de Romanos, o apóstolo Paulo vai argumentar isso aí, certo? Principalmente no capítulo 1, no que se diz respeito à revelação geral. Mas a revelação especial é o que nos vai levar à fé verdadeira. Isso foi o capítulo 1, seção A, certo? Semana que vem, capítulo 1, segunda sessão da Confissão do Westminster, que é a Escritura. Certo? É isso aí que a gente vai ver. Que Deus abençoe os irmãos. Estão dispersos. Até a noite. Amém.